Na nova versão internacional diz libertinagem. Essa versão diz em dissolução. Eles dizem, você pode fazer o que você quiser, pode pecar como quiser. É isso que diz a Bíblia, que eles diriam no fim dos tempos. Não vamos argumentar baseados em comentários, vamos argumentar baseados na Bíblia. A expressão convertem a graça de Deus parece que a graça se tornou libertinagem, certo? Se transformou em licenciosidade. Mas na verdade o que diz aqui no original é que a graça de Deus foi removida. Eu vou provar para você. Não me baseio em comentários, me baseio na palavra de Deus como está no original grego, certo? A palavra converter é a palavra metatitemi. O léxico de Thayer dá o significado de metatitemi. Diz que é transpor duas coisas. Uma é colocada no lugar da outra. Transpor duas coisas não quer dizer transformar em libertinagem. Não quer dizer que a graça se tornou libertinagem. Não. Mas significa transpor ou substituir uma por outra. Uma é colocada no lugar da outra. Trocar de posição. Isso quer dizer transpor. Transferir, mudar, passar. Transferir de uma pessoa ou coisa para outra. Desertar a graça. Trocar a graça por outra coisa. Cair da graça. Sair da graça. Mudar da graça. Se transferir da graça. Transpor. Eu tenho minha Bíblia aqui. Imagine que eu noto que você tem uma caneta. Ok? Vamos trocar uma Bíblia por uma caneta. Não é um bom negócio. Eu sei que essa caneta é barata. Aqui estão as minhas anotações. Nós acabamos de transpor. Fizemos uma troca. Na verdade, eu chequei no dicionário e transpor quer dizer intercambiar. Isso quer dizer transpor. No grego, um foi colocado no lugar do outro. Agora eu tenho a caneta. Não se contente, amigo, batalhe pelo evangelho, que foi removido. Ok? Sua caneta não é barata, contanto que você use para Deus. Para a glória do Senhor, amém? Agora, amigos, eu tenho um testemunho aqui. Eu recebi recentemente, eu somente tive o prazer de ler ontem, de uma senhora de Nova York, Estados Unidos, liberta de um vício em ópio há 17 anos. Eu fui salva quando tinha 11 anos. Aos 14 anos, os meus pais se divorciaram. Eu mais tarde me casei e tive 4 filhos, mas nesse tempo me tornei viciado em opioides. Isso arruinou totalmente a minha vida. Eu não queria nada com Deus, porque tudo que aprendi de Deus era legalismo e condenação. Algo está errado. A graça produz os frutos do Espírito. Condenação, colocar as pessoas sob a lei, inevitavelmente traz condenação. Nunca produz santidade, mas escravidão. Eu não queria saber de Deus. Eu me internei em centros de recuperação muitas vezes, mas sem qualquer resultado. No último lugar que eu fui, centro de recuperação, um dos conselheiros me apresentou os ensinos do pastor Joseph Prince e isso mudou minha vida. Lembre-se que ela tinha um vício desde que tinha 14 anos. 9 meses depois eu fui para uma casa de transição totalmente livre, não somente do meu vício, mas da ansiedade, depressão, desespero e condenação. Os ensinamentos do pastor Prince me ajudaram a descobrir que eu tinha entendido Deus de forma errada todo esse tempo. Eu sou grata por seu ministério e agora eu também quero abrir casas de recuperação para ajudar pessoas viciadas. Vamos denominar casa de graça, porque somente a graça vai ser ensinada. Graça é o evangelho, amigos. Não é um assunto, é o evangelho. Quero ajudar outras pessoas porque descobri que autoajuda não resolve. Eu tive um vício por 17 anos e a graça é a única resposta. Seja a pornografia, sejam os opioides, não faz diferença. A graça é a resposta. Nós perdemos fé no Evangelho. Nós temos que batalhar pelo Evangelho. Pastor, o senhor só fala em graça. É o Evangelho. Não é o assunto. E me admira que você, o ministro, diga que eu só falo em graça. É como dizer que eu só falo em Jesus.
A lei veio por um servo. Graça e verdade vieram pelo Filho. É surpreendente que o povo ainda quer separar a verdade da graça. Você tem que ter graça, isso é maravilhoso, mas você deve ter verdade. A graça é macia, leve. A verdade é dura, dura, dura. Assim você deve ter a combinação das duas, equilíbrio. É isso que dizem. Mas o que Deus dividiu, não una. O que Deus uniu, não divida. Deus dividiu lei. Lei foi dada por Moisés num versículo, João 17. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Não existia verdade na lei? A palavra vieram no grego é um verbo que está no singular. Deveria estar no plural. Existem dois substantivos, mas está no singular. Deus está dizendo, verdadeira graça veio por Jesus Cristo. No Antigo Testamento existia graça, mas era uma sombra. Sombra, não era graça verdadeira. Tudo estava na forma de sombra, amém? Boaz, o remidor, é uma sombra do nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro remidor. Tudo era sombra, o tabernáculo é uma sombra, até a graça verdadeira chegar, a substância da graça. Nós costumamos ler esse texto e separar as palavras, mas aqui fala graça verdadeira. Mas existem aqueles que dizem, você não deve se esquecer da verdade. As pessoas hoje estão ensinando graça, precisam ensinar a verdade. Verdade para eles é dura, a graça é macia. Assim eles dizem coisas como, a mulher pega em adultério, quando Jesus disse, nem eu te condeno, isso é graça. Vai e não peques mais, isso é verdade. Desculpa, nem eu também te condeno, é graça verdadeira. Vai e não peques mais, é graça verdadeira. Não podemos separar a graça da verdade. Tudo que Jesus diz é cheio de graça e verdade. Você não pode separar a graça da verdade, como você não pode separar o molhado da água. Você toca na água, você toca no molhado. Você toca no molhado, você toca na água. Você não pode estar sob a graça e não ser santo. Assim como você não pode entrar na água e não se molhar. Assim, o nosso objetivo é batalhar para colocar as pessoas sob a graça. Você ouve 10 mensagens sobre a graça e a 11ª é uma mistura. Você pode esquecer todas as outras. É um erro humano. Assim, voltemos a Judas. Pois certos homens cuja condenação estava sentenciada há muito tempo, mas vamos voltar ao verso 3. Insistindo que batalhassem pela fé, uma vez confiada aos santos. Esse evangelho foi confiado aos santos. Deus deu para os santos. E Deus está dizendo, não deixe que ninguém troque. Não deixe que ninguém transponha. Vamos voltar. Temos que batalhar. Por quê, pastor? Porque o nosso bem-estar está em risco. Amém? O bem-estar dos seus filhos está em risco. A sanidade mental deles está em risco. Existem crianças que crescem em lares que supostamente pregam a Bíblia, mas são problemáticas. Em algum lugar foi deixada a impressão. Depende da sua performance, depende da sua obediência. Quando na verdade, quando Jesus deveria ser o objetivo principal da fé e da adoração, os pais deveriam dizer, como ele é, assim são vocês. Como ele é. Deveriam falar, meu filho, sempre lembre disso. Minha filha, lembre que o inimigo quer que você ponha o foco em você mesma. Deus quer que você coloque o foco no seu filho. O inimigo diz, onde for sua performance, você vai. Correto? Mas Deus está dizendo, onde Jesus for, você vai. Amém? Como ele é, assim é você nesse mundo. Nossa pregação tem que revelar Jesus. Mas o que esse povo fez? Não somente negar o Deus verdadeiro, mas também negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Toda pregação da graça conscientiza a respeito de Jesus? Sim ou não? Obviamente, os que dizem que quando pregamos a graça as pessoas negam a Jesus, não fazem nenhum sentido. Porque quando pregamos a graça falamos, não em mim, mas em Cristo. Descansa a minha justiça, minha saúde, minha santidade, minha santificação, minha redenção. Amém? Quando pregamos assim, Jesus é glorificado. É por isso que nos céus nós vamos dizer, digno é o Cordeiro. Não digno é o Cordeiro e eu fiz um pouquinho, né, Senhor? Não vai ser assim. Tudo é Jesus. O fato é esse. Vai sempre existir alguém que vai tentar distorcer esse versículo
Eu já vi até alguns comentaristas distorcerem e afirmarem que a graça de Deus se tornou libertinagem. Quando, na verdade, no original grego diz transpor. Quando a graça é removida, a licenciosidade surge. Amigos, a palavra transpor, metatitemi, é usada 4 outras vezes. Essa é a quinta. 4 outras vezes. Rapidamente, deixe-me mostrar para você como ela foi usada. Me diga se fala de transformação ou de substituição. A primeira é no sermão de Estevão. Fala de Jacó, ele foi levado para Siquém, juntamente com José, que havia morrido, seus ossos foram levados para Israel e colocados no túmulo que Abraão comprou por certa quantia. Claro que Macpela foi o lugar onde Jacó foi enterrado, José foi enterrado em Siquém. Veja que a palavra levados e a palavra metatitemi. De um lugar para outro. Nada sugere degenerar ou transformar. A graça foi levada de um lugar e a licenciosidade chegou. A primeira referência. A segunda, Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando metatitemi. Tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Aqui Paulo usa a mesma palavra, transpondo de um evangelho para outro evangelho. Você consegue ver? Em todas as referências usadas, não fala de alguma coisa se degenerar, mas fala de algo substituído por outra coisa. Paulo diz, admiro-me que estejam abandonando um evangelho por outro evangelho, um evangelho falso. Ok, vamos para a terceira referência, Hebreus 7:12. Pois quando há mudança de sacerdócio, metatitemi, é necessário que haja mudança de lei. Sendo assim, ainda estamos sob o sacerdócio levítico? Não, estamos sob o sacerdócio de Melquisedeque, Jesus Cristo. O sacerdócio foi transposto. Foi mudado. Quando você diz, transformam a graça de Deus, você tem que entender a palavra transformar. Ou então as pessoas começam a se justificar e a lutar pelo evangelho falso, ao invés de batalhar pela fé uma vez confiada aos santos. E a última referência, pela fé Enoque foi arrebatado, metatitemi. Metatitemi, arrebatado. Não é que a graça se transformou em alguma coisa, se degenerou em alguma coisa. Não, a graça foi substituída. É por isso que a licenciosidade veio. Amigo, a graça de Deus é a única esperança da igreja. O Evangelho da Graça é a única esperança. O que eu fiz foi tentar mostrar em 5 referências onde a palavra metatitemi é usada e mostrar que em todas elas não está falando de degenerar, está falando de mudar, uma troca, remover de um lugar para outro. Conseguiu entender? Vou agora responder outra coisa. Existem aqueles que ensinam dizendo, você prega a graça o tempo todo, isso é maravilhoso, mas precisamos todo o conselho de Deus. Você já ouviu todo o conselho de Deus? Você sabe de onde veio essa frase, todo o conselho de Deus? Veio de um lugar somente, quando Paulo fala aos líderes de Éfeso. No livro de Atos, Paulo está em Mileto, e lá ele mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso. É a despedida de Paulo, é uma mensagem para a liderança. E no capítulo 20, versículo 27, Paulo diz, ele disse essas palavras para os seus líderes, e era a sua despedida, e todos eles choraram antes de ele entrar no navio. Eles choraram nos seus ombros, derramaram lágrimas, porque ele disse que era a última vez que eles o veriam. Foi a última mensagem que ele disse para os anciãos e líderes. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Diga, todo o conselho de Deus. Assim existem aqueles que dizem, você não pode ensinar só graça, tem que ensinar todo o conselho de Deus. Ah, é? E qual todo o conselho de Deus, você pergunta? Porque eles querem dizer que você precisa colocar lei na graça. Eu prego muito no Antigo Testamento, você sabe disso. Mas eu tiro Jesus das sombras. E é isso que temos que fazer. Todo o conselho de Deus é isto. A Bíblia começa em Gênesis, mas em termos dispensacionais, está evidente que a dispensação da lei, basicamente o Antigo Testamento, com exceção de Gênesis, é a dispensação da lei. Paulo estava dizendo para os anciãos, muitos deles judeus, não fique pregando somente a lei, pregue todo o conselho de Deus.
e a mente de Deus com respeito à igreja. A igreja era o segredo bem guardado de Deus. Como Deus tiraria uma nação de muitas nações, um povo chamado para ser igreja. Como as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja é a revelação dada a Paulo. Paulo está dizendo, vocês têm que dizer para os liderados de vocês que existe um propósito, um destino na igreja. Não pregue somente a lei. Não pregue Jesus somente nas sombras do Antigo Testamento todas as semanas. Preguem um mistério que eu compartilhei com vocês. Deixe-me provar agora. Estamos em que versículo? Você sabe contar com o meu filhinho? Eu gosto de perguntar a ele. Que página é essa? Ele diz 27. Não esqueça, 27. Veja os 3 versículos que antecedem a esse. Versículo 24. Ele disse aos anciãos, referindo-se às prisões e tribulações, nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui, pela primeira vez, vemos o Evangelho elucidado, o Evangelho da graça de Deus. Não existe outro Evangelho. Eu disse, não existe outro Evangelho. Nenhum outro evangelho. Quando falamos todo o conselho de Deus, devemos entender o contexto. 3 versículos antes, o versículo 27 e o versículo 24, que fala a respeito do evangelho da graça de Deus. Você pode ver isso? Se você não pregar o evangelho da graça de Deus, você não está pregando todo o conselho de Deus. Estará pregando assuntos que não possuem poder. É o Evangelho que é o poder de Deus. Mas como ensinar sobre casamento, sobre família? Nós fazemos isso na nossa igreja. Ensinamos família baseada no Evangelho, finanças baseadas no Evangelho, pastores baseados no Evangelho. Tudo fala da graça. O Evangelho não é somente para salvar você e depois você está por conta própria. O Evangelho é seu alimento diário. O Evangelho é sua bebida diária. É sua arma. Na verdade, Efésios 6 fala do Evangelho. Vamos ler Efésios 6 rapidamente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Esse texto nos ensina como lutarmos contra as forças espirituais da maldade. Devemos ficar firmes, armados. Aqui está a armadura do soldado romano. Cingidos com a verdade. O cinto da verdade. Vestida a couraça da justiça. Justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Continuando, tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, a palavra. Orando em todo o tempo, no Espírito. 7 itens. Certo? Vamos voltar? Verdade. Justiça no Evangelho da Paz. Produz fé na palavra de Deus, que faz-nos orar no Espírito. Todos esses elementos são do Evangelho. Se você não estiver forte na verdade, e a verdade está em Jesus, você sabe o que acontece? Suas calças caem. Você não tem cinto. Se você não está forte na justiça de Deus em Cristo, você não tem a couraça. Nos filmes de luta chineses, você se lembra, quando usavam espadas, tentavam atingir a cintura ou o coração. Essas são as partes cruciais. Por isso, Satanás tenta acusar você de não fazer o suficiente, de não orar o suficiente. Você não é santo o suficiente, você não é isso, não é aquilo. Ele ataca seu coração. E qual sua proteção? A couraça da justiça. Existem aqueles que dizem, essa justiça é a sua justiça prática. Como pode ser isso se essa é a armadura do próprio Deus e não minha? Se você dependesse da sua justiça, você estava mal. O diabo pegaria você. É a justiça de Deus que é a sua couraça. Você sabia que a couraça romana tinha até a barriga de tanquinho? Você já viu nos filmes romanos, quando eles tiram a couraça, toda a gordura aparece? Barriga.